Boa noite. No Nesp Notícias de hoje vamos tentar entender o que está por trás do grupo terrorista Estado Islâmico, que chocou o mundo com os ataques a Paris. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o sociólogo Luiz Fernando da Silva. E ainda nesta edição... Associações de moradores têm dificuldades para conseguir centro comunitário. Uma feira em plena universidade. A gente mostra como foi a primeira edição da Coopera Unesp. A gente começa esta edição com a reorganização da rede estadual de ensino. Na tarde de hoje, o secretário de Estado da Educação, Hermann Wurwald, apresentou ao Ministério Público um documento com 5 medidas que a secretaria pode tomar desde que as escolas ocupadas sejam liberadas em até 48 horas. A secretaria se compromete a enviar um material sobre a reorganização com informações específicas de cada unidade. Também aceita a realização de debates com a comunidade escolar para receber propostas enviadas pelas escolas. Para formalizar essas sugestões, devem ser agendadas reuniões de representantes da comunidade escolar com as diretorias de ensino. Aqui em Bauru, alunos continuam a ocupar a escola Estela Machado por tempo indeterminado. A ocupação começou na terça-feira. A gente fala agora de uma reivindicação comum entre as associações de bairros de Bauru: ter um centro comunitário. Esse local apropriado para atividades de lazer, reuniões e até para oferecer cursos depende do apoio do poder público e principalmente da mobilização dos moradores. Na década de 90, os moradores do bairro Vila Dutra utilizavam este espaço para diversas atividades. Quase todo fim de semana, organizavam jogos de futebol e as festas aconteciam em uma estrutura que eles apelidaram de barracão. Mas com o passar do tempo e a falta de investimento, o barracão foi demolido e o espaço se tornou apenas um terreno baldio. Para trazer de volta essas atividades de lazer, o Jesus, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro, quer construir um centro comunitário eficiente. O projeto ele já tem e é resultado de uma parceria com alunos de arquitetura da Unip. A expectativa agora, com o projeto que os alunos da Unip fizeram, para a gente, é buscar agora dotar isso aqui de toda uma infraestrutura voltada para esporte, para lazer, enfim, fazer com que essa área de lazer, essa área que nós estamos aqui hoje, possa ser bem utilizada para todos os moradores da Vila Dutra e do pessoal da região também. Mas para o projeto sair do papel, os moradores precisam de verba. O terreno pode ser cedido pela prefeitura, mas a construção é de responsabilidade dos moradores. E é por isso que muitos bairros em Bauru ainda não têm um centro comunitário. Hoje o principal problema é verba, Não tem recursos financeiros para estar construindo centro comunitário, Tendo área para se construir um centro comunitário, pode ser construído, não tem problema nenhum. Mas a prefeitura pode doar essas áreas? Sim, as áreas são doadas, a maioria delas são doadas pela prefeitura. As emendas que nós estamos tentando buscar através dos vereadores locais, para que se chegue aos seus deputados federais, o prazo que tem para essas emendas vai até o dia 31 de dezembro agora, de 2015, para que possa entrar no orçamento da União para 2016. Eu creio que o ano que vem a gente começa já assim a ter alguma construção aqui. Todas as atividades oferecidas no local também devem ser promovidas pela Associação de Moradores, que precisa estar com a documentação em dia para solicitar o espaço para a prefeitura. Para fazer parte, ter um centro comunitário na responsabilidade da associação, é preciso que esteja regularizado junto a cartório, ter uma ata, prestar toda a documentação necessária. Quem já vive essa rotina de cuidar do próprio centro são os moradores do Parque São Geraldo. A Lourdes é presidente da associação e conta que o prédio foi construído com muito trabalho da comunidade. Quando a gente iniciou nossa diretoria, esse prédio era inacabado, abandonado, usado só para usuários de drogas, mendigos, usuários de rua, moradores de rua. E a nossa diretoria, com a ajuda da comunidade e outras parcerias, a gente levantou o prédio, rebocou, fez banheiro, fez cozinha. A prefeitura só nos deu a mão de obra, que é feita com os reeducandos, do IPA, e o material foi comprado pela Associação de Moradores. Melhorias na infraestrutura e pagamentos das contas de luz e água são conseguidos por meio da arrecadação de verba com o aluguel do espaço para casamentos e aniversários, por exemplo.
A gente loca pelo menos 2 vezes por mês, a gente aluga para casamento, aniversário, bodas, né? E com esse dinheiro a gente mantém a pintura, as quebras de torneira, pagamento de água e luz. A gente só é isenta do IPTU, do resto, nada mais. O Centro Comunitário do Parque São Geraldo oferece aulas gratuitas de ginástica, capoeira e defesa pessoal, além de baile para a terceira idade. Assim, os moradores têm lazer e aprendizado sem precisar se deslocar do bairro. Toda associação de morador interessada em ter um espaço próprio deve procurar a Secretaria Municipal de Administrações Regionais. Nós temos 13 centros comunitários, né? Agora, que funcionam assim, regularmente, eu não tenho assim, como te precisar. Pelo tamanho da cidade de Bauru é pequeno, né? Poderia ter muito mais, mas a gente acredita que pode vir a melhorar. Agora chove em pontos isolados do estado, nas regiões leste e oeste, na divisa com os estados do Paraná e Minas Gerais. O tempo deve continuar instável nos próximos dias. Bauru pode ter uma chuva hoje ainda, mas as chances são baixas. Agora a umidade do ar é de 59%. Os ventos sopram a 7 km por hora. Hoje a mínima foi de 21 e a máxima chegou a 33 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 de novo e 31 graus. A seguir, uma feira em plena Unesp. Você vai saber por que assentados de Aimorés foram vender produtos no campus. É daqui a pouco, fique com a gente. Uma feira criada para escoar a produção de agricultores familiares e também para oferecer uma alternativa de alimentação saudável. Esta foi a primeira edição da Coopera Unesp, realizada nesta quarta no campus em Bauru. É uma iniciativa da Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp, em parceria com o assentamento Horto Aimorés e a Secretaria Municipal de Agricultura. Parece uma feira comum, frutas, verduras, legumes e, é claro, pastel e caldo de cana. Mas esta feira tem um endereço inusitado. Ela foi realizada dentro do campus da Unesp em Bauru, em frente ao anfiteatro Guilhermão. Nas barracas, produtos das cooperativas de agricultores familiares do assentamento Aimorés. O objetivo é promover e valorizar a agricultura familiar no município. O objetivo, na verdade, é dar visibilidade para o trabalho que os agricultores familiares vêm realizando aqui no assentamento, aqui no município, Horto Aimorés, e sensibilizar a comunidade universitária aí, do município sobre a importância da agricultura familiar, né? Em favorecer a geração de renda desses agricultores e encontrar uma saída, né, para, de alguma maneira, aproximar o produtor do consumidor. A feira também é uma oportunidade de a Unesp se aproximar da comunidade e de segmentos da economia que necessitam de apoio de projetos de extensão universitária. Temos que cada vez mais trazer a comunidade para dentro da universidade, né, e fazer essa articulação do conhecimento que temos aqui, e temos muito a aprender também com as comunidades, né, com os agricultores. E é um ambiente que eles deveriam estar sempre, né? Alunos de Relações Públicas ajudaram a organizar a feira. O contato com os agricultores é uma forma de colocar em prática o que aprendem na faculdade. A Incop é um projeto totalmente diferente do que a gente experimenta na faculdade, no curso de Relações Públicas. Então, eu acho que ela traz uma visão diferente da sociedade do que a gente vai poder trabalhar no futuro. Para os cooperados que participam de outras feiras na cidade, Coopera Unesp é mais uma frente que eles podem contar para vender o que é produzido nos assentamentos. A feira é uma coisa que a gente movimenta, pega amizade. E foi muito bom para nós, que nós vivíamos lá no sítio parado, não tinha nada para fazer. E a feira ajudou muito. Estamos torcendo para trabalhar e a turma gostar e dar certo. A Maiara aprovou a ideia de fazer a feira no mesmo ambiente onde estuda. Eu acho interessante, facilita, né, nosso dia a dia, a gente já está aqui no campus, e também acho legal a proposta de trazer os pequenos produtores para cá, né, e mostrar também para o pessoal mais jovem o que acontece na cidade, né. A feira já acabou, mas deixou um gostinho de quero mais. A proposta é que, se hoje tudo correr bem e a resposta for legal, todas as quartas a gente estamos de volta.
No próximo bloco, a gente repercute os atentados cometidos pelo Estado Islâmico. Quem comenta a origem desse grupo terrorista é o professor da Unesp, Luiz Fernando da Silva. Voltamos já já. A gente repercute agora no Unesp Notícias os ataques terroristas a Paris na última sexta-feira. As ofensivas do grupo terrorista Estado Islâmico põem o mundo inteiro em alerta. E é para entender a motivação desse grupo que a gente recebe o professor da Unesp, o sociólogo Luiz Fernando da Silva. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço pelo convite. Professor, qual que é o conceito por trás do Estado Islâmico? Qual que é o grande interesse desse grupo? Bom, a motivação de caráter ideológico e religioso que se encontra nas ações e no comportamento desse grupo é relacionado ao que nós compreendemos como fundamentalismo islâmico ou fundamentalismo muçulmano, que representa, não é? Esse fundamentalismo islâmico representa uma pequena parte, né, dentro do grande universo que nós conhecemos como cultura muçulmana, que é regida pela perspectiva do Islã religioso, né, Islã enquanto religião. Então, essa base do chamado fundamentalismo islâmico, né, que motiva a esse grupo, essa facção chamada Estado Islâmico, tem como elementos centrais uma perspectiva anti-ocidental, antimodernizante, não é? E especialmente voltada para o estabelecimento de relações rígidas, não é? Em torno de preceitos religiosos, não é? Sobre as questões de Deus na Terra, relacionadas também a implementar, né, e consolidar o reino de Deus na Terra, aí sim por vias políticas, através do que nós conhecemos como jihad, a Guerra Santa. Professor, características bastante peculiares desse grupo terrorista em relação a outros grupos é que eles difundem práticas e valores comuns à Idade Média e, ao mesmo tempo, eles se apropriam das tecnologias, principalmente das redes sociais. Isso facilita com que eles arrebanhem cada vez mais adeptos, tenham uma adesão cada vez maior? Em relação às tecnologias contemporâneas que são utilizadas, internet, processos de informatização, redes sociais, é algo de fato, eu não diria inusitado, mas muito inovador dentro desses grupos fundamentalistas islâmicos, né? Embora saibamos que essas tecnologias, de maneira ainda não tão desenvolvida, eram e são utilizadas também pela Al-Qaeda, não é? E pelos grupos associados à Al-Qaeda, não é? Que também utilizam essas formas tecnológicas. Grupos que também estão associados ao fundamentalismo islâmico e que ainda existem. Não é? E o que diferencia, então, o Estado Islâmico desses outros grupos, como a Al-Qaeda? Sim, bom, o que está diferenciando, inclusive críticas de lideranças desses grupos filiados ao Al-Qaeda, é a relação extremamente violenta que é utilizada pelo grupo Estado Islâmico, né? Quer dizer, são menções críticas que são feitas, especialmente no sentido de ataques a pessoas inocentes. Evidentemente que nós poderíamos parar e pensarmos aí um pouco que se não foi isso que os grupos ligados à Al-Qaeda fizeram em 11 de setembro. Também. Né? Então é uma coisa que não se diferencia. Agora eu queria só salientar um aspecto que é muito importante. O fundamentalismo islâmico, ele pode ter uma aproximação conosco, assim, para nós podermos compreendê-lo, com o fundamentalismo, não da Idade Média, mas o fundamentalismo do século XIX, fundamentalismo religioso, cristão, que se desenvolve especialmente a partir de meados para o final do século XIX nos Estados Unidos.
Só que esse processo, para o fundamentalismo islâmico, vai se desenvolver, começar a se desenvolver a partir do final da década de 1950 para 1960, com uma série de reflexões de diversos intelectuais muçulmanos sobre as características do processo de modernização que vinha ocorrendo, especialmente no Oriente Médio. Para a gente concluir, professor, esse processo tem relação direta com a ação dessas grandes potências lá no Oriente e com a ação secular de colonização dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, por exemplo. O que abre espaço para o desenvolvimento do fundamentalismo islâmico, não é? Tanto no Oriente Médio, na Península Arábica, como também no Egito, como também na Argélia e Marrocos, né, na África Ocidental, é o seguinte, a crise, a derrocada, vamos dizer assim, do chamado nacionalismo pan-arábico. Ou seja, a questão da constituição de Estados-nação em moldes baseadas em nacionalismo inclusive imperialistas, não é? Que se propunham num determinado momento, dos anos 50 para os anos 60, a constituírem-se modelos de Estado semelhante aos Estados ocidentais, não é? Com referências, inclusive, propostas de democracia, de relações, enfim, todos esses esquemas que nós conhecemos nos Estados ocidentais, não é? Estados-nação ocidentais. Então, esse fenômeno do chamado nacionalismo arábico, ou do nacionalismo árabe, não é? Nessas regiões, não é? Sofreu um colapso. Por quê? Porque ele não conseguiu, de fato, integrar as populações dessas diversas regiões no sentido de participação e também no sentido de divisão de bens sociais. Então isso abre um fosso aí entre poder político e massas muçulmanas. E é nesse meio que se desenvolve toda uma perspectiva que vai no sentido de rejeitar, e aí o fundamentalismo muçulmano ou islâmico, que vai no sentido de rejeitar a perspectiva ocidental e voltar para a base religiosa muçulmana de uma forma rígida e com um caráter anti-ocidental, enfim, e por aí vai, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário bastante complexo. Tá certo. Obrigado novamente pelo convite que me foi feito. Tá? O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!